finalmente aconteceu. A gente viu o Prota sendo libertado de uma vez por todas, além da gente descobrir que o cara vai ser treinado no continente dos Asuras. E aí galera, beleza? Quem falou Art? Galera, antes do vídeo começar, eu apenas queria falar sobre alguns pontos que rolaram no capítulo passado, como por exemplo, a gente vendo os Great Suns comemorando a prisão do Prota. A gente descobriu todos os motivos do Rei Anão para que ele pudesse ter que fazer um acordo com o povo alacriano. O Aldir finalmente aparecendo para lutar com as duas lanças, fazendo com que elas tomassem a maior surra da vida dela, além da gente também ver que os dois foram incapacitados, ao mesmo tempo que a gente também viu a morte dos Great Suns e encerrando o capítulo 146 de The Beginning After the End. Porém, iniciando esse capítulo 147 de The Beginning After the End, a gente vê que o capítulo se inicia da mesma forma que terminou o capítulo 145, que foi com o Winston chegando na cela do Arthur para poder salvar o dia. Mais uma vez, ao mesmo tempo que o Prota percebia que a Sylvie estava dormindo no colo do Asura, e ao ter visto isso, é aí que a gente vê ele agradecendo o Asura, ao mesmo tempo que ele também percebia que ela estava dormindo, fazendo com que a gente também vesse em seguida o Winston lançando uma bela de uma bronca em cima do Arthur. Afinal, ele tinha se exposto severamente de uma maneira que ele não deveria ter atuado, principalmente se tratando dos aliados dos Vitra. E mesmo que as habilidades e as ações do cara tivessem sido altruístas, algo que ele não deveria ter levado adiante era essa situação, porque a segurança dele e da Sylvie eram tudo que importavam pro Winston nesse momento. E como forma de rebater, o Art também já fala que ele tinha pessoas importantes para poder salvar dentro do colégio da Academia Shiro, que o Winston já chega perguntando se era para proteger a sua princesa Elfa, e o Art já responde que não era apenas pela Tess, e sim por todo mundo que ele considerava importante dentro da Academia Shiro, como por exemplo o comitê disciplinar, a Tess e é claro o Elijah. E quando ele dá essa resposta, é aí que a gente vê que o Winston se entende com o Prota, mas uma coisa que ele ainda não entendia era o porquê dos Vitra terem levado o Elijah junto com eles, ao mesmo tempo que o Art também responde que ele também não fazia nem ideia. E ao ter dito isso, é aí que a gente vê que o cara também já estava pensando em uma maneira de conseguir ir atrás do Elijah para poder salvá-lo de alguma maneira, o que fez com que o Winston já parasse a palavra dele por aí, porque ao que parece o Elijah tinha sido levado para Alácria por algum motivo que a gente ainda não conhece dentro da Webtoon, fazendo com que o Prota mais uma vez caísse em frustração. E como se não fosse o suficiente, o Winston ainda joga um banho de água fria no Art, falando que ele não seria capaz de salvá-lo, mesmo que tentasse, já que no seu estado atual ele seria mesmo um suicida. Ao ter dito isso, é que a gente vê que o Art parecia estar no dilema, principalmente pelo fato de ele querer salvar o Elijah a todo custo, enquanto pelo outro ele queria ouvir o Winston, já que pelas palavras do cara ele percebia que caso ele botasse o pé dentro de Alácria ele poderia ser morto a qualquer momento, fazendo com que ele perguntasse qual poderia ser o seu próximo passo e o que ele deveria fazer nesse momento. E após ter perguntado isso, é aí que a gente vê que o Winston parecia estar bem informado pelo fato de ele saber que o Draniv queria o Art em vivo a qualquer custo, só que eles ainda não sabiam que o Prota possuía o legado bestial da Silver e nem que ela tinha uma filha, sem falar que caso eles descobrissem isso em algum momento, poderia ser uma grande catástrofe. Afinal, no momento que eles descobrissem tudo isso, eles iam fazer de tudo para ir atrás do Art e de todo mundo que ele ama, além da Sylvie, que seria mais uma que não iria ter paz. Quando ele ouve isso, é que a gente vê que o Prota fica pistola por achar que o Winston tava sugerindo que ele ficasse de braços cruzados, esperando pela morte do seu melhor amigo, o que o Prota achava inadmissível, principalmente pelo fato de ele só ter concordado em receber a ajuda do Alden, porque ele sabia que o Winston não ia deixar ele apodrecer ali, principalmente pelo fato da Sylvie estar junto com ele. E galera, tá mais do que na cara que caso o Winston não resolvesse ajudar, o Arthur nunca ia aceitar a ajuda do Alden, principalmente porque ele sabia que poderia dar algum problema pro Rei Elfo no futuro de Dikaten, já que boa parte do conselho meio que tava trabalhando em conjunto com os Vitra para poder bagunçar Dikaten. E inclusive é nessa hora que a gente vê que o Prota tinha percebido que ele não poderia ajudar sua família durante essas circunstâncias, já que caso ele tentasse se esconder, as lanças com certeza iam rastreá-lo de alguma maneira. Se ele fosse pra clareira das bestas, ele com certeza seria atacado por várias bestas de mana, e que mais uma vez fez o cara perguntar o que ele deveria fazer pro Winston. E depois que ele faz essa pergunta, é aí que a gente vê que o Winston se sente completamente incomodado, principalmente pelo fato de ele estar sendo confrontado por um ser que ele chamava de ser menor. Mas logo depois ele esfria a cabeça, falando que o Prota parecia ter parado pra pensar bastante nesse tempo que ele tava dentro dessa cela. E ao ter dito isso, é aí que a gente vê que o Art explica que os Great Suns pareciam ser os mais próximos dos Vitra, enquanto os Gladers também estavam do lado deles, mas pareciam estar meio relutantes se eles iam fazer algo, o que deixou o Winston completamente impressionado por ele ter percebido tudo isso. E depois
Depois que o Art diz tudo isso, e a gente vê que o Winston fala que eles estavam quase na hora de ir, é aí que a gente vê que o Byron chega pra tentar entender o que tava rolando ali. Tem várias perguntas, como por exemplo, o que o Winston tava fazendo ali, ou se ele tava como prisioneiro nesse momento. E ao ter respondido que sim, é aí que a gente vê que o Byron nem dá chance do cara se explicar, falando que agora ele não precisava responder mais nada. E ao ter falado isso, é aí que a gente vai ver o cara lançando uma explosão elétrica na direção do Winston, ao mesmo tempo que logo depois o cara anula as habilidades da lança com apenas uma mão, com ele logo depois falando que não tinha motivo para que eles se enfrentassem ali. E é claro que isso não impediu o Byron de tentar lançar um contragolpe, falando que na mesma hora, mas mais uma vez acabou sendo repelido pelo Winston, como se não fosse nada. E como se não fosse o suficiente, o Winston ainda resolveu botar ordem na casa, falando que era para que o Byron fosse pro chão, ao mesmo tempo que ele utilizava uma magia gravitacional, ou pelo menos parecia uma magia gravitacional, para poder jogar a lança no chão, com a Varai logo depois chegando para falar que era para ele se curvar. Para aqueles que vieram até aqui e caso queiram contribuir de alguma forma para que o conteúdo de debate continue aqui no canal, se inscrevam no canal e deixem o like, compartilhem para todo mundo que ainda não conhece debate ou ainda não deu uma olhadinha na obra, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações, pois desse modo você fica seguro de que você vai ser o primeiro a receber o vídeo quando sair aqui no canal. Agora sem mais delongas, vamos continuar. E obviamente fez com que o Byron não entendesse nada do que estava acontecendo ali, principalmente por ele achar que o Winston era um intruso, mas na verdade a Varai já chega explicando que o Winston era uma divindade e que ele não deveria ser tratado de uma maneira dessa. E ao ter dito isso, é aí que a gente vê ela se curvando e pedindo pra que ele perdoasse o Byron por tudo que ele fez. Ao mesmo tempo que ela também já fala que os Glazers requisitavam a sua presença. E só um detalhe, galera, nessa cena a gente ia ver uma completa humilhação por parte do Byron, maior ainda do que foi dentro da Webtoon, porque como se não fosse o suficiente o Winston ter anulado os ataques do Byron, ele ainda pegou e falou pro cara que caso ele fizesse esse tipo de coisa novamente, ele não toleraria mais esse tipo de coisa por parte da lança. Daí depois de tudo isso, é aí que a gente vai pro grande salão, vendo que todo mundo tava esperando por ele naquele momento, sendo que tinha os Glazers e os Heralites naquele local, mas os Grey Sanders não estavam mais ali. Durante essa situação, ao mesmo tempo que o Prata também percebia que tinha um rosto novo dentro daquele local, fora a presença assustadora que o cara tava emanando durante essa situação, ao ponto do Winston ter que puxar o Prota para que ele conseguisse sentar na mesa. E nisso é aí que a gente vê o Aldi se apresentando para todo mundo dentro daquele local, com o cara também logo depois explicando que ele e o Winston foram enviados para que eles pudessem ter uma chance de enfrentar os Vitra na guerra que estava por vir, o que deixou todo mundo chocado naquela situação, porque todo mundo já imaginava que poderia ocorrer uma guerra, mas essa era a primeira vez que eles tinham certeza que ia rolar uma guerra de fato futuramente. Inclusive o Aldi já fala que os Grey Sanders foram eliminados principalmente pela sua corrupção, além das suas lanças agora estarem sob sua tutela, e como uma forma de demonstrar que eles não faziam justiça com as próprias mãos e eram benevolentes e não iriam fazer um banho de sangue, eles iriam ignorar qualquer coisa que tivessem feito junto dos Grey Sanders anteriormente, claramente se referindo aos Glazers nessa situação. E ao ter dito isso, é aí que a gente vê o Blaine perguntando por que os Asuras não resolvem essa situação, já que eles claramente são capazes de lidar com tudo isso por serem mais capacitados. E o Aldi responde falando que isso não ia ser possível, afinal caso eles resolvessem optar por essa situação, isso poderia resultar em uma batalha de magnitude que deixaria graves sequelas por todos os continentes, e graças a isso eles tinham chegado a um tratado que nenhum dos dois lados poderia interferir, pelo menos não diretamente, em combate contra seres inferiores. E a gente vê que o Prota já percebe que isso tava meio que contradizendo tudo que ele tinha dito anteriormente, principalmente pelo fato de ele ter feito o que fez com os Grey Sanders durante essa situação. E nessa hora a gente vê que o Winston já rebate meio que essa especulação, falando que o Agrona não ia ser capaz de soltar os seus guerreiros mais poderosos, o que acabaria meio que impossibilitando a parte dos Asuras poderem trabalharem juntos com os Gigantianos dentro dessa guerra. E ao ter ouvido tudo isso, é aí que a gente vê que o Prota fica pistola, perguntando o que eram então as criaturas de chifre que estavam invadindo o continente Gigantiano todo esse tempo, já que os caras estavam se infiltrando aqui há anos, já ao ponto de eles acabarem matando até uma lança nessa infiltração, o que deixou o Alduin com uma pulga atrás da orelha, afinal ele nunca tinha dito isso ao Art e não entendia como o Prota poderia saber de tudo isso. E antes que a sua pergunta fosse respondida, é aí que a Cynthia fala perguntando se a pessoa que ele estava dizendo era o dono do fragmento que ela tinha recebido do Prota, fazendo com que o Aldi percebesse que o Arthur não era pouca coisa como ele pensava, e que o Winston não estava mentindo na hora que ele falou que o Prota não era uma pessoa simples. Para que quando ele percebe isso, é aí que ele também explica que esses caras que estavam vindo pro continente de Catiano não eram Asuras, e sim o resultado de todos os experimentos que o Agora resolveu fazer com todo o povo alacriano conforme o tempo passava após a sua chegada dentro de Alacria. E fala que depois que a Meriel fica sabendo de tudo isso, ela resolve perguntar se os magos mais poderosos dentro de Katia seriam capazes de bater de frente com todos esses magos
povos de Alacre, além de qual seria a chance de eles poderem vencer nessa guerra. E quando ela pergunta isso, é aí que a gente vê que o Old já responde falando que esses caras eram a carta na manga do Agrona, e isso faria com que ele não utilizasse eles de forma inadequada, principalmente se ele soubesse que os Asuras tinham chegado dentro de Dicate. O que aliás também fez com que o Old já se autonomeasse, falando que ele ia ser o próximo general dessa guerra que tava para se aproximar, já que era de interesse dos Asuras que eles protegessem esse continente. E tudo isso se encaixa, galera, porque caso o Agrona tivesse controle desse continente, seria poder suficiente para que ele pudesse entrar em combate contra os Asuras com uma completa chance de vitória. Com a gente vendo que logo depois o Art e o Winston vazaram dali, e por terem feito isso, é aí que a gente vê que o Prota pergunta para onde eles estavam indo durante essa situação, já que o que eles deveriam fazer de imediato durante tudo isso era conversar sobre a guerra para saber qual seria a melhor estratégia. Só que o Winston rebate falando que o Aldir seria capaz de lutar e cuidar e treinar de toda essa situação. Desse modo, falando que eles precisavam partir imediatamente para dizer adeus à família do Prota, porque de agora em diante eles iam partir para Efeltos, que era o continente dos Açores, para que o Prota finalmente começasse o seu treinamento. Desse modo, encerrando o capítulo 147 de The Beginning After the End. Então, galera, o que vocês estão achando? Eu sinceramente espero que eles se mantenham fiéis ao conteúdo da novela, principalmente porque a gente tá chegando na parte que o Art vai contar a verdade para a família dele sobre o fato de ele ser um reencarnado de outro mundo, além do Winston finalmente explicar o porquê da Sylvie ter sido machucada gravemente e como a Sylvie foi concebida, ou pelo menos deixou a gente ter uma ideia de como isso aconteceu. E caso você queira saber como isso tudo vai acontecer e não queira perder nem um pouquinho de toda essa história quando o capítulo for lançado dentro da Webtoon, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que curte o debate ou ainda não conhece a obra, além de não esquecer de ativar o sininho pra não perder as notificações, já que essa é uma maneira de você receber de imediato quando sair capítulo novo aqui no canal. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando 3 playlists de debate pra você estar dando uma olhada, fechou? Então, por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!